Bom, pessoal, esse vídeo aqui é para poder apresentar a proposta de solução para o hackathon ali da FIAP, da pós-graduação de arquitetura de software. Nós somos aqui o grupo G04, composto por Luan Cunha, Carlos Cardoso, Matheus Cardoso e eu, Vinícius Saeta. Basicamente, a gente criou uma organização aqui no GitHub para compor toda a documentação do projeto do hackathon. Aí aqui na página principal aqui, a gente dividiu ali em dois grandes blocos, né? O Domain Discovery e a questão do desenho de solução. Vou começar aqui pela parte do discovery, do entendimento do problema. Nessa parte aqui você vai ver aqui a questão de uma visão geral do problema, a explicação do que é ali o desafio do hackathon de alguma forma, e aqui começa os nossos trabalhos. A gente fez o entendimento do problema e começou a fazer um estudo ali sobre a questão do domínio de telemedicina, que é a proposta do hackathon. E aí, nas discussões, a gente começou a segregar ali em quais são os subdomínios que compõem esse problema de telemedicina. Quais são os domínios principais, de suporte genérico? Basicamente, os domínios principais são agendamento de consulta médica, prontuário eletrônico e teleconsulta. Já os domínios de suporte são gestão de pacientes, gestão de médicos. E os domínios genéricos ali, aqueles que têm maior probabilidade de adoção ali de uma ferramenta externa, é o domínio de subdomínio de notificação, de autenticação e autorização, e a questão ali da plataforma de videochamada. Aqui, mais abaixo no documento, você vai ver um pouco mais detalhado o que é cada um dos subdomínios ali, explicadinho direitinho, né, de suporte principal e o genérico aqui. E aqui embaixo, durante a discussão, até para ajudar ali na questão da definição dos subdomínios, a gente foi identificando algumas palavras-chave ali que compõem ali a questão da linguagem ubíqua, então a gente montou um dicionáriozinho básico aqui do que a gente entende que poderia contribuir para a discussão. Eu vou voltar aqui na questão agora, iniciar aqui a questão do desenho de solução. Algumas premissas que a gente adotou para fazer a proposta de solução. Primeiro que a gente tinha ali com as questões, algumas premissas foram a questão de desempenho, segurança, escalabilidade, né, a nível de arquitetura, e a gente optou por algumas estratégias em si. A gente adotou a questão da estratégia de microserviço, até por uma questão também dessas divisões de subdomínio, a divisão ali a segregação de responsabilidade entre cada subdomínio, e também a questão de que microserviço auxilia uma possível expansão dessa plataforma, expansão de desenvolvimento a nível de segregação de times. Então, se eu tenho uma arquitetura de microserviço, fica muito mais fácil ali eu expandir meus times, eu ter vários times que vão cada um cuidar de um subdomínio e desenvolver de forma paralelizada de alguma forma. Uma das premissas é a questão da segurança, né? Porque quando você trabalha comunicação paciente-médico ali, tem toda a questão de sigilo de informação, questão de documentação, então a gente se preocupou muito com a questão de criptografia de dados em trânsito, questão de dados em repouso, a questão de controle de autorização por RBAC, então, assim, várias criptografias de dados em geral. A gente tomou bastante cuidado, foi uma premissa básica para a nossa proposta de solução. Questão de alta disponibilidade, o projeto trabalha ali com a questão de 24/7, então, pensando em questão de balanceamento de carga, failover, questão de redundância, questão de backup, todos esses processos são envolvidos a nível de arquitetura. E aí a gente optou ali por questões de utilização de Kubernetes, arquitetura serverless, para alguma das nossas propostas de solução. Uma outra premissa é a questão de escalabilidade horizontal. O requisito fala em até 20 mil usuários simultâneos, então a gente entende que vai ter momentos onde a aplicação terá menos demanda, momentos de pico de maior demanda. Então a gente precisa pensar numa arquitetura que permita essa escala, né? E aí a questão de projetar serviços a nível de nuvem, né? Infraestrutura em nuvem. A gente utilizou aqui os serviços da AWS para o nosso projeto aqui. Aqui uma visão geral, né, uma visão mais a nível de diagrama de C4, diagrama de contexto, né, uma visão mais macro, para ter a noção do projeto. Então, a gente dividiu em dois grandes grupos, né, aplicações de usuário e serviços de domínio. As aplicações de usuário nada mais são do que ali os fronts, ali, o que está envolvido de alguma forma com os atores dessa relação, que são paciente e médico. A gente optou por fazer essa segregação em duas aplicações, uma aplicação para o paciente, uma aplicação para o médico. Já todos os outros microserviços e serviços que a gente disponibiliza aqui, eles compõem ali os que são os serviços de domínio. Então, a gente tem gestão de paciente, gestão de médico, agendamento de consulta, serviços de notificação, serviços ali de teleconsulta, ali a parte de chamada de vídeo. Então, eles compõem ali o que a gente chama de serviços de domínio. E aí usamos aqui alguns serviços externos,
com o provedor de identidade do Amazon Cognito, a questão da plataforma Zoom para fazer o processo de videochamada e também o disparo de comunicação via e-mail através do serviço ali da AWS. Aqui uma visão completa, mas eu não vou abrir ela agora aqui, porque senão fica difícil de detalhar. Então, na verdade, pegar cada uma dessas soluções aqui e passando uma a uma ali com uma visão um pouco mais detalhada. A primeira delas aqui, a questão da aplicação de usuário. Então, o que a gente fez, né? Optou por dividir, como eu falei anteriormente, entre a aplicação do paciente e a aplicação do médico. E aí, por questão de flexibilidade, a gente achou que seria interessante poder dar duas abordagens, tanto uma aplicação mobile como um portal web para cada um dos usuários, né? Então, basicamente, para essa parte aí, visando ali o front, visando a questão do usuário, a nível de arquitetura, a gente tem sempre ali um front base feito em React, né? A questão do aplicativo mobile ali, que vai ser rodado em multiplataforma, o API Gateway, que vai compor as rotas com a visão do paciente ou do médico, e por isso são dois API Gateways separados, e a questão de um BFF. Mas a questão do BFF aqui é muito mais porque, como a gente segregou em vários serviços de domínio, as necessidades ali do front, às vezes, necessita que você agrupe algumas informações. Então, ele faz ali mais uma implementação ali de como se fosse um API Composition. Ele vai unir dados de várias origens ali e formatar e exibir ali para o usuário. A nível de comunicação, basicamente a comunicação interna é em HTTP por questões de desempenho, e a comunicação externa vamos dizer assim, do front com o nosso meio externo aqui, back-end, ele acaba sendo HTTPS. Aqui por questões de segurança e a parte interna por questões de desempenho. Se a gente trabalhar com todos os dados baseados em HTTPS, a performance da aplicação é bem degradada ali nesse sentido. Então, a comunicação interna dentro da infraestrutura da gente aqui, ela roda em HTTP, já fora ali quando a gente fala do meio externo, aí ela é toda criptografada com HTTPS. É aqui mais ou menos as tomadas de decisão, né? Então as aplicações web ali, tanto do paciente como do médico, a gente optou ali por questão de simplicidade ali, em hospedar ele em S3, como arquivo estático mesmo, não há muita necessidade além disso. No entanto, se a gente for pensar algo mais globalizado, né, algo mais mundial, eu tenho isso em vários lugares do mundo, aí se a gente partir para uma solução nesse sentido, talvez seja mais interessante a distribuição ali com servidores de borda ali, de alguma forma, a utilização de CDN ali através do CloudFront. Aí seria uma alternativa diferente. Como é algo mais regionalizado, pelo que a gente entendeu, algo a nível, vamos dizer assim, Brasil, então a gente entende que um S3 atende perfeitamente aqui essa questão. Aqui eu explico aqui a questão do BFF, utiliza o API Composition, que basicamente é a mesma coisa. Não tem muito detalhe aqui dos itens, mas dá para ler depois com calma cada um deles. Autenticação do usuário. Aí, para a parte de autenticação do usuário, a gente optou, né, esse do subdomínio, a gente optou por utilizar um serviço externo para ele, né? Ele é um subdomínio genérico, então a gente optou pela utilização do serviço do Amazon Cognito, porque ele tem muitas facilidades, né, na utilização. Então, basicamente, a gente cria dentro do Amazon Cognito dois user pools, um dedicado ao paciente e o outro dedicado ao médico. E o Amazon Cognito tipo assim, uma solução meio que fantástica, meio robusta, assim, tem várias vantagens de se utilizar ela já por várias coisas prontas que ela tem. A nível de segurança, nem se fala, tem mecanismos que você pode incluir, mecanismos de duplo fator de autenticação, tem várias formas de você configurar ali a questão dos dados do usuário, como fazer esse processo de autenticação. A questão de escalabilidade, por ser um serviço ali da AWS, né? A questão de integração, então, meio que o Cognito ele tem integração já nativa ali com o API Gateway, eu consigo fazer meu API Gateway validar ali aquelas credenciais automaticamente de forma bem simples. Questão de suporta múltiplos padrões ali de autenticação, onde eu posso usar o OAuth, o SEMI2, se eu quisesse criar um processo de single sign-on, seria fácil de implementar também, permite providers externos como Google, Facebook e entre outros, né? Tem a questão da flexibilização, ou seja, você pode utilizar uma tela de login integrado, então eu posso customizar a tela do jeito que eu quero, eu já tenho uma tela de login para ser utilizada, por exemplo, no meu front ali, sem precisar ter que implementar nada, então tem recursos bem interessantes que vale a pena ser utilizado. Então, basicamente, a gente, aqui hoje, no nosso desenho, o portal web com o aplicativo web faz um processo de autenticação aqui, que vão direto ali no, no serviço do Cognito, geram ali esse processo do token, né? E depois que eles geram o token, esse token é utilizado ali pelo API Gateway para fazer a autenticação ali, validação de cada request que é utilizado.
Vamos para o próximo aqui, que é o subdomínio de gestão de médicos. O subdomínio de gestão de médicos é algo bem simples, então são operações básicas ali onde o médico vai se cadastrar, fazer ali a gestão do seu perfil, a questão dele definir qual é a sua especialidade, a questão aí tem o rating do médico ali, que ele tem uma avaliação básica. Então, basicamente, são dados do médico. E aí são as primeiras definições de nível de arquitetura aqui. A gente pensou em construir uma API, basicamente, para fornecer esses dados relacionados a médico, onde eu tenho um banco de dados ali, uma estrutura de Mongo. Aí a decisão de utilização do Mongo são por dois motivos. Uma, porque a estrutura de dados do médico ele é um agregado, e agregado combina muito com bancos orientados a documento. E segundo, porque um dos requisitos fala em busca por geolocalização. Ou seja, eu gostaria de pesquisar um médico num raio de 30 metros, 30 quilômetros perto de mim. Então, você consegue fazer uma busca geolocalizada e o Mongo tem um recurso nativo isso de geolocalização, o que facilita, de maneira bem simplificada, fazer esse tipo de consulta, passando apenas ali aos dados de coordenada. A gente optou também pela utilização de um cache, ou seja, dado que o perfil do médico, a alteração, o nome dele, a especialidade dele, informações básicas dele são pouco mutáveis, né? Então a gente pensou na utilização de um cache, porque eu tenho muitos pacientes buscando por médico, então meio que o dado de médico ele é utilizado muitas vezes. Então a gente meio que pensou numa camada de cache ali na frente, antes de bater no Mongo ali para utilizar para obter a obtenção de dados, detalhes do médico, né? Então, basicamente, a nível de solução, a gente está utilizando ali uma API ali que a gente fez em .NET, rodando ali em Kubernetes mesmo, no EKS, serviço da AWS, com uma camada de cache, utilizando Elastic Cache ali como um provider de Redis, e o banco de dados do Mongo ali, por questão de ser um agregado e também a questão de geolocalização. Vamos agora aqui para o subdomínio de gestão de pacientes. A gestão de paciente é muito similar ali à questão de gestão de médico, né? Então, basicamente, você só vai ter o cadastro do paciente e obter dados daquele paciente. Então, segue um modelo muito similar ao anterior do médico ali, só que o médico é até mais rico, né? Ele tem questões de rating, de todo esse processo, mas basicamente opta por um dado numa estrutura de agregado, paciente e seus dados básicos, que armazena num banco orientado ao documento ali para facilitar. É uma API rodando ali basicamente em Kubernetes, com um banco de dados Mongo ali, que a gente optou pelo Atlas MongoDB. Aqui a parte do subdomínio de agendamento de consulta médica, né? Esse aqui eu acho que é o coração principal aqui do sistema. Basicamente ali é a capacidade que o paciente tem de fazer o agendamento das suas consultas. E como é que funciona na prática essa solução? Hoje o médico ele pode chegar lá, configurar, né, dentro desse serviço aqui de agendamento de consulta, os horários que ele tem disponibilidade para trabalhar. Então, meio que ele consegue chegar, ele tem um calendáriozinho semanal, ele chega lá e coloca, ó, na segunda-feira eu trabalho de 8 da manhã às 9, depois de 2 da tarde até às 5 da tarde. Na terça-feira eu trabalho em outro horário, eu trabalho só de 5 às 9 da noite. Ele tem uma flexibilidade de configurar os seus horários e a partir desses horários a gente gera a agenda do médico para poder ter horários disponíveis de agendamento de consulta. Poderia ser feito de uma maneira mais simples? Sim, foi até o que a gente utilizou lá no MVP da entrega a nível de código, que na verdade o médico poderia chegar ali e cadastrar individualmente os horários que ele coloca disponível para o paciente consultar. Só que a gente entende que a nível de experiência do usuário isso ficaria algo muito ruim, o médico chega lá e fica cadastrando manualmente cada um dos horários disponíveis que ele tem para consulta. Então a gente acha mais interessante uma abordagem onde você define uma configuração de horário e basicamente a sua agenda do médico ela é gerada automaticamente. Vou botar aqui só dar um zoom. E como fica essa solução? Uma das premissas de requisito que fala em até 20 mil pacientes conectados simultaneamente. Então, se a gente fala em 20 mil usuários simultâneos, a gente fala em um processo que eu teria, no mínimo, 20 mil médicos naquele momento, ou seja, muito mais médicos até cadastrados na plataforma. Então, meio que eu teria que gerar a agenda de 20 mil médicos. Se eu fosse fazer esse processo, meio que todos os dias eu vou gerar as agendas, seria uma carga, uma volumetria muito excessiva, batendo nessa API de agendamento de consulta para fazer a geração das agendas em si. Então, o que a gente pensou? A gente pensou em criar um planejador de agenda, ou seja, eu tenho um cara ali, um cron job, que fica executando de tempos em tempos, um deployment do tipo Kubernetes, ele roda em Kubernetes,
no formato de cron job, de 30 em 30 minutos, ele vai vendo dos médicos ali quem ainda não tem a agenda criada, que não foi criada para aquele médico. Aí o que ele faz nesse processo? Ele vai, pega esses médicos e vai gerando as solicitações de criação de agenda numa fila. Aí eu tenho uma lambda que pega, consome esses dados e vai criando individualmente para cada médico essa agenda e vai fazendo a geração de cada um desses slots disponíveis para o paciente agendar a sua consulta. E por que a gente criou esse mecanismo de fila? Justamente para a gente fazer um controle de throttling, um controle de vazão da geração dessas agendas. Porque senão, como eu falei, se eu tenho 20 mil médicos para gerar agenda, se o meu job ali encontra 20 mil naquele momento, ele simplesmente vai chegar, vai marretar a API, não seria algo interessante, poderia gerar até algum tipo de indisponibilidade ou degradação no nível de response time nessa API. Então, basicamente, o que ele faz, ele vai fatiar aquela geração vai criar ali, fatiar, né, a criação das agendas ali, jogando numa fila, e eu tenho um controle de vazão através das minhas lambdas. E essas lambdas, a vantagem de utilizar ela ali, primeiro que não é um processamento que acontece de vez em quando, então já tem a sua vantagem por ser service nesse sentido, eu só pago pelo uso, e eu posso controlar o consumo dessas lambdas, ou seja, eu posso chegar lá e configurar que eu tenho 10 lambdas simultâneas, que eu posso processar 50, 100, 1.500, então, de acordo com a minha necessidade aqui, eu posso ter um controle mais fino ali, de acordo com a necessidade. E também eu posso controlar até a quantidade de mensagens que ele pode processar de uma vez, né? Ou seja, posso controlar que ele vai criar 10 agendas simultâneas, vai criar 2 agendas simultâneas, tem um controle melhor. Então, é muito mais pela questão da volumetria de dados que a gente optou por esse tipo de arquitetura. E além disso, né, essa consulta ela tem mudanças de estado, né? De alguma forma, eu tenho uma consulta, ela é agendada, ela pode ser aceita pelo médico, ela pode ser recusada, ela pode ser cancelada, e tudo isso provoca alterações de estado nessa consulta, nesse agendamento em si. E aí a gente criou um conceito de evento para essas mudanças de estado, que permite que jogue numa fila para a gente processar isso e gerar notificações de e-mail para o médico e para o paciente. Ou seja, se o médico recusou ali o agendamento da consulta do paciente, a gente consegue notificar ele dizendo que o médico não pôde atender ele naquele horário e que ele sugere um outro horário. É aqui um pouco das informações relacionadas às tomadas de decisões da gente, né? A questão aí da utilização de um Mongo, também o mesmo formato de dados de agregados, né? A questão de uma rotina com um job ali rodando em Kubernetes ali de planejador, que é o planejador. Eu tenho uma API rodando ali em .NET dentro de Kubernetes também. A questão da fila e todo o processo que eu expliquei anteriormente. Vamos agora aqui para a questão do domínio de notificação. Continuando. Dados agendamentos, dados mudança de status ali em relação aos agendamentos feitos, a gente tem agora a continuação do agendamento em si, que é as notificações. Então, como ficou a arquitetura disso? As mudanças de status são propagadas para uma fila SQS aqui, e aí eu tenho uma lambda, que é a questão mesma coisa, né? As notificações elas são eventuais. Não tenho por que eu ter um custo fixo aqui de processamento, ter um worker aqui rodando em Kubernetes, gastando ali o tempo inteiro, sendo que às vezes não tem nem notificação ali por horas ou por uma fatia de tempo considerável. Então a lambda aqui, a gente julgou que se enquadra bem nesse cenário. Então, basicamente, eu crio um notificador de status de consulta, então ele vai ali, pega uma mensagem, sabendo que tem que enviar para o cliente, faz o enriquecimento ali dos dados do médico, os dados do paciente, para fazer a composição ali do template a ser enviado em si, e utiliza um serviço ali de e-mail da AWS para disparar a comunicação. A gente adotou aqui uma estratégia também aqui de dead letter queue, né? Caso, vamos dizer que é muito raro, mas vamos dizer que o serviço da AWS fique indisponível. Para a gente não perder aquela notificação, deixar de enviar para o paciente ou para o médico, a gente joga numa dead letter queue e a gente tem uma outra lambda que faz esse reprocessamento dessas mensagens. Aí aqui, de alguma forma, as APIs aqui, a gente está rodando elas em Kubernetes, e a questão dos envios da notificação são todas feitas ali em Lambda AWS ali. Vamos para o próximo subdomínio, a questão das teleconsultas. A questão das teleconsultas ali, né, que é também um subdomínio principal ali,
A gente optou, na verdade, toda essa parte de teleconsulta, a gente implementa uma API nossa para fornecer a questão ali do momento que vai gerar a questão ele entrar numa teleconsulta, mas a parte de videochamada, a gente optou por utilizar um serviço terceirizado do Zoom para fazer essa questão. Então, o que a gente fez basicamente? Como que faz essa integração? Basicamente, você vai lá no Zoom, né, você cria um client ID representando ali a sua aplicação, o seu negócio, e a partir desse client ID e algum script, você consegue ter a capacidade de geração de token para ser utilizado na integração e no processo de conexão com a plataforma Zoom. Então, basicamente, toda vez que um médico ou um paciente ele quiser entrar numa teleconsulta ali, ele bate no nosso serviço aqui, uma API.NET rodando ali em Kubernetes ali, para gerar esse token, né? Então a gente usa algumas informações ali como o agendamento do agendamento em si que ele vai entrar da consulta, os dados do secret, mais o client de ali do Zoom ali, gera um token de volta para o front, e esse front ele usa uma SDK do Zoom que basicamente ele faz a integração e conecta direto no Zoom. Então meio que a gente só tem, dessa parte de teleconsulta, a gente só tem uma API para geração de token integrado ao Zoom, que aí é só a nossa API que sabe gerar esse token de como se conectar no Zoom. E aí, basicamente, o que eu falei aqui, uma API rodando em EKS, uma plataforma externa do Zoom para a parte de videochamada, e o front ali utilizando uma SDK para fazer, utilizando o token ali gerado para poder se conectar no Zoom. Agora, a parte mais complexa aqui a nível de solução proposta, a parte de prontuário eletrônico, né? A questão de o paciente poder compartilhar seus documentos, né, seus exames, algo extremamente ligado à privacidade e segurança, né, com médicos, né? Então, tem toda uma questão de violação ali dos direitos do paciente. Então, a premissa básica aqui é segurança. E aí, pensando em segurança, a gente pensou em algumas estratégias, né? Vamos lá. Vou dar um zoom aqui para a solução. Primeiro, a gente criou uma API aqui para representar toda essa parte de prontuário, fazer a interface com a aplicação ali do paciente médico, né? Então, basicamente, quando um paciente ele quer fazer um upload, ele bate nessa API aqui. Essa API nossa aqui de serviço de prontuário eletrônico, ela vai num serviço da AWS de chave de criptografia que a gente tem, e ela utiliza essa chave de criptografia, gera uma URL assinada, né? Retorna para o front, aí o front com essa URL assinada consegue fazer um upload direto lá no Amazon S3. Assim, por que a gente está trabalhando com questão de pré-assinada? O geral, ao invés de o nosso serviço chegar e postar no Bucket, por questão de segurança e também por tamanho de arquivo, como a gente fala de arquivos de imagem, PDF, eles podem ter tamanhos consideráveis. A nível de melhor solução para esse tipo de cenário é a questão de você gerar uma URL pré-assinada, onde o cara faz a conexão direto ali no bucket e faz a descarga do arquivo ali. Então, como que a gente pensou nesse cenário da arquitetura? Então, eu gero essa URL pré-assinada, retorno aqui para o meu front, esse front aqui, com aquela URL pré-assinada, consegue fazer o upload direto no bucket. Tá, beleza. O paciente jogou o documento ali. E o que acontece? A gente consegue configurar dentro do bucket ali do S3 para toda vez que um documento que foi adicionado ali dentro, ele gerar algum tipo de evento, né? E aí esse documento, do jeito que a gente gerou uma URL pré-assinada, e a questão também com a chave de criptografia, ele já nasce dentro do bucket criptografado, tá? Então, ele gera um evento, como numa fila SQS, que a gente tem uma lambda que vai pegar esse dado, volta no S3, descriptografa esse documento, extrai os metadados dele, né, e as informações necessárias, vai nessa API aqui de cima do serviço prontuário, registra os metadados no banco de dados, e ele registra dentro de um serviço de blockchain aquela transação ali do upload do arquivo do paciente. E assim, e por que essa questão, a estratégia de utilizar a blockchain? Porque por questões a nível de segurança mesmo, questões de a blockchain ela trabalha num modelo de mutabilidade de dados, né? Então a gente consegue garantir maior ali integridade, questões de auditoria em relação à transação realizada. Então como é que funcionaria? Esse serviço meio que ele vai gerar um registro dentro, uma transação dentro da blockchain, e dentro dessa blockchain referente ao documento, e aí dentro desse registro você vai ter o quê? Alguns metadados ali dentro,
eu vou ter ali o hash do arquivo, eu posso ter quem é o dono daquele arquivo de alguma forma, e a URL ali de acesso ali ao S3. E aí, quando algum médico quiser obter esse documento, basicamente a gente bate na blockchain, obtém a URL do S3, vai no S3, gera o hash dele desse arquivo, verifica se o hash é compatível com o que está registrado na blockchain, e aí a gente garante a autenticidade, integridade daquele documento e retorna para o médico. Dessa forma, a gente garante sempre que o que está registrado na blockchain não houve nenhuma manipulação no documento, já que ele é um documento físico. Então, esse seria o processo ali, a vantagem. E, além disso, na blockchain seria registrado toda a questão de concessão de acesso. Então, eu concedi um acesso, esse documento está concedido para esse médico, você vai registrando ali. E por questões de segurança, a blockchain ali garante uma melhor auditoria nesse processo de controle sobre transações, né? A estratégia de ter um banco de dados de metadados aqui é por questão de consulta. A blockchain é muito bom para você fazer o registro de transações, o histórico de transações que você tem, mas não para você fazer uma consulta de todos os documentos que um paciente tem. Se um paciente, suponhamos que ele tenha 50, 60 arquivos e ele está querendo fazer uma busca em cima desses arquivos, uma blockchain não é o lugar ideal para isso. Então, o que a gente faz? A gente extrai os metadados, nome dos arquivos, alguns pode gerar ali algumas imagens, o tipo do arquivo, todo esse processo, gera no metadado e a gente facilita um serviço de consulta. Então, quando o paciente vai fazer uma consulta para os documentos que ele tem, a gente bate no banco de metadados. Se ele quer visualizar um documento, aí sim a gente vai na blockchain para obter essas informações. Deixa eu voltar aqui. E aí, basicamente, eu repetir um pouco aqui, né? A gente tem uma API rodando ali em Kubernetes ali do serviço que representa toda essa parte do prontuário eletrônico. Tem um serviço de criptografia para a questão de gerar o documento criptografado. Tem uma aplicação do cliente ali que faz o upload no processo direto ao S3. O S3 para o armazenamento de dados. A fila para a questão da gente ter os eventos relacionados à edição de um documento dentro do S3. Temos ali a questão do processador de documento, que é a questão que ele vai gerar ali as transações na blockchain e os metadados. Temos o serviço de blockchain, que é ali que vai conter toda a questão das transações relacionadas a permissionamento e também a questão do dado em si registrado, e o banco de metadados para facilitar ali a questão da consulta. A nível de tecnologias ali, a gente fez o nosso serviço até o MVP que a gente está utilizando com o .NET 8, utilizando ali o Kubernetes, com os arquivos sendo configurados ali em Helm, utilizando o banco de dados em MongoDB, usando recursos ali de geolocalização do próprio MongoDB, uma esteira rodando ali em SonarQube, o EKS como serviço de nuvem para o Kubernetes, usando o Amazon API Gateway, o Kubernetes ali, questão de um provedor de identidade, o Atlas MongoDB, que é o serviço que provê de nuvem, que provê ali o Mongo, a infraestrutura é toda provisionada ali a nível de Terraform, usamos ali o Amazon Simple Email Service para o disparo de comunicações via e-mail, a questão de Key Management Service ali para a questão de gestão de chaves de criptografia, o S3 para armazenamento de documentos, a blockchain para o registro de transações de documentos, né, permissionamentos, a parte de SQS para fazer toda a parte de fila, né, o DynamoDB para fazer a parte de armazenamento de metadados de documento, e o Elastic Cache, no caso lá do gestão de médico lá, para fazer a questão de uma camada de cache ali para consulta. E aqui alguns repositórios que a gente tem nesse processo. Voltar aqui só um pouquinho, só para abrir a solução como um todo, que aqui as soluções estão isoladas, mas a gente fez um desenho completo, que é aqui todas essas partes integradas. Então aqui vocês vão conseguir ver toda a visão integrada das aplicações separadas, acessando aqui, gerando token aqui no serviço de videochamada, buscando dados, obtendo dados de paciente, dos médicos, fazendo consulta ali por geolocalização aqui no médico, a questão do agendamento das consultas em si, propagando, questão das notificações. Então, assim, Bom, pessoal, agora a gente vai demonstrar aqui a nossa estrutura funcionando do MVP. Primeiro eu vou demonstrar para vocês os recursos aqui rodando na AWS. A gente tem aqui uma VPC que a gente criou para gerenciar os nossos recursos. Aqui a gente tem ela rodando com as subredes públicas e privadas, as route tables, né, aqui para gerenciar o acesso aos nossos recursos aqui da AWS.
A gente também tem um cluster do EKS que a gente criou para subir as nossas APIs. Aqui o nosso cluster tem, por exemplo, o nosso load balancer, controller, para criar ali o load balancer a partir dos services que a gente vai criar ali do Kubernetes. A gente tem também aqui um API Gateway para gerenciar os acessos, né? A gente tem um microserviço de médicos e de agendamentos. Então, a gente separou os nossos gateways aqui por contexto, pelo acesso por parte dos médicos e pelo acesso por parte dos pacientes. Então, por exemplo, aqui no gateway de médicos, a gente tem os endpoints ali de criar um slot de agendamento, de aceitar um agendamento do paciente, de recusar um agendamento do paciente. Da mesma forma, a gente tem ali o gerenciamento de médicos, a gente pode registrar um novo médico, a gente pode editar os dados de um médico existente, e também a gente tem aqui o nosso endpoint de registrar aqui os nossos períodos de serviço, né, onde o médico registra qual o período em qual ele atua ali um horário de início e um horário de fim de agendamento. Aqui no nosso gateway de paciente, a gente tem, por exemplo, o endpoint de obter os agendamentos do paciente, de obter os agendamentos válidos disponíveis ali de um médico, de cancelar um agendamento já feito ou de fazer um agendamento por parte de um slot ali de um médico. Da mesma forma, a gente também tem aqui um endpoint de obter médicos, aqui ele pode obter a partir da localização, da especialidade e da avaliação do médico, e aqui um endpoint para avaliar o médico, né? Depois do atendimento, o paciente pode ir lá e fazer uma avaliação daquele médico que impacta no resultado dessa busca de médicos. Para a gente gerenciar o acesso ao nosso gateway, a gente tem dois user pools, né? Um user pool de médicos e um user pool de pacientes. Aí aqui a gente gerencia, né, todo esse acesso ao gateway a partir do Cognito. Aqui um médico pode se cadastrar usando ali o CRM e uma senha, e aqui o paciente pode se cadastrar ali utilizando o CPF, e-mail e senha também. Aqui para a parte de dados, a gente tem um banco para nossa API de agendamentos e um banco para nossa API de médicos, né, separado um banco ali para cada microserviço. Os dois bancos a gente utilizou ali o MongoDB. E por fim, a gente tem aqui nosso recurso aqui rodando ali no EKS. A gente tem um deployment ali para a nossa API de agendamentos e um deployment para a nossa API de médicos. Né? Esses deployments, a gente também criou aqui os serviços, né? Para poder gerenciar o acesso às nossas APIs. E esses caras geraram ali uns load balancers que a gente usa aqui para poder fazer a conexão entre o API Gateway e o nosso cluster ali do EKS. Dados aqui os recursos, eu vou demonstrar aqui para vocês como foi feito o processo de CI/CD. Né? A gente fez o processo utilizando o Terraform aqui no GitHub Actions. O processo de subir os recursos ali da AWS é bem semelhante, né, para cada recurso. A gente separou aqui uma action para subir a nossa parte do VPC. Então, aqui, dadas as nossas configurações aqui de credenciais da AWS, de fazer ali todo o setup, iniciar ali o processo ali de Terraform, a gente dá um apply aqui nos nossos recursos, e aí, a partir do Terraform, ele verifica aqui os recursos que precisam ser criados e faz ali a atualização ou a criação dos recursos. Aqui, no caso, a gente está criando só os recursos da nossa VPC, sub-redes públicas e privadas, ali gateway, NAT, esse tipo de recurso ali que gerencia ali os nossos acessos aos recursos da AWS. Depois da criação aqui da VPC, a gente tem a parte aqui de criação do banco de dados, também feita usando o Terraform, o processo ali bem semelhante, dá um init, faz ali todo o processo de ajuste de credenciais, depois a gente cria aqui o nosso cluster lá do MongoDB Atlas, os nossos usuários, gerenciando o acesso deles aos bancos das nossas APIs, e ali a parte de projetos para gerenciar o cluster, todo esse processo a gente faz aqui pelo Terraform. Em seguida, a gente tem ali a criação do nosso cluster do EKS, também um processo bem semelhante. A gente cria ali os nossos recursos de security group, de acesso ao EKS, o load balancer controller, o nosso cluster. A gente cria todos esses caras aqui a partir do Terraform, e ele gera ali os nossos recursos para a gente. Em seguida, a gente faz o processo de subir as nossas APIs. Aqui a gente tem um processo de validação aqui antes do deploy, onde a gente faz ali a análise pelo sonar,
Vou mostrar aqui para vocês. A gente faz uma análise aqui pelo sonar para validar se o nosso código está passando, se a cobertura de teste está acima do esperado, se não tem nenhum problema ali de segurança, se os testes estão passando corretamente. A gente tem aqui todo esse processo ali de análise do sonar, e dado que esse cara aqui passou, a gente passa para o processo de deploy. Aqui no processo de deploy, a gente faz ali todo o setup. Primeiro a gente sobe uma imagem ali no Docker Hub, com a versão atual ali da nossa API, e cria ali, através do Helm, os nossos artefatos do Kubernetes. A gente vai utilizar ali para subir a nossa aplicação. Dado que a gente tem os artefatos criados, a imagem subiu lá no Docker Hub, a gente faz o deploy ali no EKS. Aqui a gente pode ver os artefatos criados configurados. E esse aqui é o processo de subir nossas APIs. O processo ali do FMED da API de médicos é análogo aqui. A gente faz aqui o deploy no EKS e cria esse cara. Beleza. Depois que a gente cria as nossas APIs, aí é o processo de criar aqui o nosso gate. A gente precisa subir as APIs primeiro, porque ele precisa criar aqui na AWS os load balancers. A gente pega aqui esse listener aqui do load balancer, esse ARN, e utiliza ele para fazer ali o acesso ao gateway. Todos esses recursos que a gente pega aqui da AWS ou o cluster do Mongo criado, a gente está gerenciando aqui através de secrets ali que a gente usa ali nas nossas actions, para poder manter esses dados seguros, de não precisar expor eles ali nas nossas actions. Então aqui o nosso processo de subir o gateway também é bem semelhante ao processo de subir os outros recursos da AWS. A gente tem aqui o Terraform Apply, e aqui ele está criando os user pools do Cognito e os nossos gateways ali para gerenciar o acesso às nossas APIs. Então isso aqui cobre todo o processo de CI/CD e dos recursos que a gente tem criados ali na nuvem para ter ali o nosso MVP de pé. Agora eu vou demonstrar para vocês aqui o funcionamento dessa API. Aqui eu vou executar aqui o login do médico, ali através da API do Cognito, e ele retorna para a gente aqui um token de acesso. A gente pode passar para cá para as nossas variáveis de ambiente. Então, beleza, dado que eu tenho um médico aqui logado, eu posso registrar ele aqui no nosso banco. Vou pegar aqui o ID dele para a gente poder utilizar nas próximas consultas e operações. A gente também pode fazer aqui uma atualização desse médico, a gente pode alterar aqui a especialidade e a localização dele. Consegue fazer esse processo aqui pela nossa API. E a gente também consegue criar aqui um período de serviço para esse médico. Esse período de serviço é o que a gente utiliza ali para gerar os agendamentos automaticamente, os agendamentos mensais do médico, né? Ali os slots de agendamento, no caso. Mas também, por questão de versatilidade, a gente também tem um endpoint para o médico poder registrar ali um período de agendamento que ele queira utilizar, né? Então, aqui, para fins de demonstração, para facilitar, a gente vai usar aqui esse endpoint de criar o agendamento unitário. Então, ele criou aqui esse agendamento, vou pegar o ID dele, salvar aqui. Então, beleza, dado que a gente tem esse agendamento, agora a gente pode passar aqui para a parte do gateway de paciente. A gente vai fazer o login aqui também de um paciente. A gente pega aqui o token dele, substitui aqui nas nossas variáveis de ambiente, e beleza. A primeira coisa que o paciente pode fazer aqui é encontrar aqui um médico, né? Aqui, como a gente alterou ali como a gente alterou ali a especialidade, eu vou mudar aqui alguns parâmetros, vamos ver se a gente vai encontrar aquele médico. A gente não encontrou, provavelmente por causa da localização dele. Então, se a gente aumentar aqui o range de distância, que é aqui em quilômetros, por exemplo, 1.000 quilômetros, eu vou colocar um valor maior. Vamos testar aqui um valor ainda maior. Aqui, ele encontra o nosso médico, né? Não estava encontrando antes porque a localização dele estava bem distante, mas esse método de consulta aqui é opcional. A gente pode, por exemplo, só pegar o médico pela avaliação dele, aqui a gente acha também. A gente também pode buscar aqui pela especialidade. Ali a gente configurou ele como especialidade ali de oftalmo. E beleza, a gente traz esse médico aqui também. Da mesma forma, a gente pode aqui, através do ID desse médico,
buscar os slots de agendamento disponíveis que ele tem. Então, por exemplo, aqui a gente fez uma consulta, ele retornou aquele slot ali que a gente tinha criado na mão. Aqui também, só para fins de demonstração, a gente tem uma consulta ali dos agendamentos do paciente. Aqui não vai retornar nenhum, né? A gente tem um ID do paciente, mas nossa lista de agendamentos não tem nenhum. Então aqui a gente inicia aqui a demonstração do fluxo de agendamento. Primeiro o paciente pode vir aqui e agendar, pedir um agendamento ali daquele slot disponível do médico. Aí beleza, como ele estava disponível, né? A gente conseguiu fazer aqui esse agendamento. Se a gente vier aqui consultar os agendamentos disponíveis, ele já está aqui no status de agendado. Dado que esse agendamento aqui estaria agendado, solicitado, o médico pode chegar aqui e decidir aceitar ou recusar esse agendamento. Então, por exemplo, o médico pode vir aqui executar o aceitar, aí beleza, a gente teve aqui um retorno ok. Quando o paciente for lá ver o estado do agendamento, a gente tem ali um aceito. O paciente também pode cancelar um agendamento que ele já fez, aqui, né, com o teste retornou um ok. E se a gente fizer a consulta aqui novamente, a gente tem aqui o estado dele, né, cancelado. Aí, assim, a gente tem aqui o fluxo completo, né, do fluxo de caso de sucesso aqui, onde o paciente pode agendar ali um atendimento, o médico aceita e o paciente decide ali cancelar por algum motivo. Se ele não cancelasse, o agendamento ia ficar ali aceito até a data da consulta, onde ele faz ali o atendimento dele um sucesso. E aqui é a demonstração da MVP, da nossa API rodando, dos recursos em funcionamento lá na nuvem. E é isso.